É, pessoal, ontem não foi como a gente imaginava. O Vasco foi derrotado por Botafogo, ainda tem notícia ruim. O meio-campista Felipe Coutinho está fora da partida de terça-feira pelos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, o jogo de ida que acontece no Equador. O meio-campista Felipe Coutinho sentiu incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio de Janeiro para ser avaliado. Então não basta, né? Uma derrota ontem no clássico contra o Botafogo, ainda tem essa notícia ruim do Felipe Coutinho. E alguém pode explicar o motivo do treinador Fernando Diniz ter colocado Alex Teixeira, um ex-jogador em atividade do Vasco, em campo na partida de ontem? Para mim não tem explicação, tá? E o Fernando Diniz afirmou que essa semana agora foi a pior semana de treinos, tá, do Vasco da Gama. Cara, pra você ver a situação do Vasco, né? Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir pra você clicar no botão do like e também pra se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar chegar nesse vídeo aí, pessoal, a 50 likes. Eu sei que o momento do Vasco não tá maneiro, mas você ajuda o meu trabalho, beleza? Agora vamos lá para as informações e falar um pouco sobre a partida de ontem também. Vamos lá. Vamos começar falando nesse vídeo sobre a informação que tem e uma péssima notícia, né? Por mais que o ontem não jogou uma boa partida, é um cara que faz falta no meio-campo. Ainda mais hoje que a gente não tem mais o reserva para o Felipe Coutinho. Antes tinha, né? O Coutinho não jogava ou saía durante a partida, tinha o Dimitri Payet, que tinha muita qualidade, né? Agora não tem mais o Payet. Não tem um outro meio-campista que seja reserva ali à altura do Coutinho. Mas vamos lá. Informação que tem é a seguinte: fora do jogo, tá? O Vasco da Gama informa que o meia Felipe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio de Janeiro para ser avaliado e realizar um tratamento junto ao DESP. O atleta será preservado do duelo contra o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. E você sabe o dia desse confronto? É terça-feira, pessoal, dia 15, tá? Dia 15, 9h30, tá, da noite. O Vasco enfrenta o Independiente Del Valle pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Então é o quê? Vasco perder agora pro Independiente Del Valle, os 2 jogos que tem, já era, o Vasco tá fora da Copa Sul-Americana. Vasco vencendo os 2 jogos, tá dentro, vai para as oitavas da Copa Sul-Americana. Então, meu irmão, primeiro jogo, o Vasco já vai ter um desfalque muito importante, que é o meio-campista Felipe Coutinho. Eu vejo muito torcedor do Vasco, né, falando, abandona a Copa Sul-Americana, foca só no Brasileirão. Cara, realmente, né, o elenco do Vasco ele é muito limitado. E o Vasco hoje disputa 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas aí o que eu pergunto pra vocês é o seguinte, né? Ano passado a gente falava, pô, a gente tem que voltar a disputar uma competição internacional, por mais que seja a Copa Sul-Americana. A gente tá na Sul-Americana hoje. Aí agora vocês querem abrir mão da Copa Sul-Americana? A gente tem que se decidir, né? Enfim, pessoal, informação horrível, né? É um cara que, querendo ou não, por mais que não jogou nada, né, no dia de ontem, ninguém jogou nada, né, no dia de ontem pelo Vasco, na minha opinião, é um cara que faz falta, né? A gente sabe muito bem disso. E antes, quando ele não jogava, jogava o Payet, né? O Payet a gente sabe que tem qualidade, por mais que a idade chegou e tudo mais, a gente sabe que tinha muita qualidade. Mas agora não tem Payet, não tem mais Coutinho, né, pra partida de terça. Quem vai entrar? Matheus Carvalho? Complicado, né, gente? Complicado. Isso que dá não ter elenco, né? O Vasco tem somente o time titular. E olha lá, né? É um time titular muito bem a boca, né? Ainda falta muitas coisas ali no time titular. Enfim, cara, é complicado. O Vasco não tem banco de reserva. A gente tá em 3 competições. A gente sabe que os jogadores que são titulares do Vasco não vão aguentar jogar 3 competições ao mesmo tempo, né? Que dá aí mais de 60 jogos. Nenhum jogador aguenta. Enfim, terça-feira agora tem Copa Sul-Americana, lembrando que é 2 jogos, tá? É jogo de ida, vai ser lá no Equador, no estádio do Independiente Del Valle. Lembrando que tem altitude, tá? Não lembra aqui agora o número exato, né, da altitude, mas o nome do estádio lá é Estádio Olímpico Atahualpa, acho que é assim que se fala, enfim. Vasco enfrenta o Independiente Del Valle, jogo de ida, tá? E aí o jogo da volta vai ser em São Januário, pelo menos isso, né? Eu espero que o Vasco não seja goleado pro Independiente Del Valle, porque se for goleado, aí fica difícil, né? Ainda mais o Vasco tem uma dificuldade gigantesca de jogar fora de casa. Ainda mais em altitude. A gente conseguiu tomar de 4, lá ele, né, pro Porto Cabelo.
o Independente Del Valle é um time que tem muita qualidade. A gente sabe muito bem disso. Se der mole, já era, vai tomar mais que 4. Enfim, pessoal, complicado, né? Então tá aqui, ó, com dores, né, informação dada e confirmada pelo Globo Esporte do Vasco. Com dores, Coutinho volta ao Rio de Janeiro e será desfalque no Vasco para o jogo contra o Independente Del Valle. O meia sentiu dores na panturrilha durante a semana e jogou contra o Botafogo com problema médico, tá? Então, cara, o Coutinho ele já jogou contra o Botafogo com problema, né? Aí, cara, obviamente, né, durante a partida deve ter se agravado mais o problema e deu no que deu. Então aqui, ó, o Vasco informou que o meio-campista Felipe Coutinho sentiu incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio de Janeiro para ser avaliado. Complicado, gente, né? A gente perdeu já o Adson, né? O Adson tá fora da temporada. Teve, obviamente, né, o retorno do David, é um bom reforço, é um cara que ajudou a gente, né, em 2024, mas tá voltando ainda ao ritmo e tudo mais, até mesmo entrou, né, na partida de ontem, mas é um jogador que tá, machucou o LCA, ficou um ano fora, né? A gente sabe que não vai voltar jogando a bola que ele jogava antes de se machucar. Mas enfim, informação importante, é um cara que faz falta, né? O Coutinho faz falta. Por mais que ele é criticado, ele é elogiado em certos momentos, é um cara que faz falta no meio-campo do Vasco, até porque não tem outro, né? Não tem um meio-campista, um cara ali que seja da mesma qualidade que o Coutinho, ou um pouquinho inferior, não tem, cara. Por exemplo, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, o Coutinho não jogou, porque foi expulso, né, de uma maneira ridícula, foi infantil contra o Marinho, né, lá. O Marinho ia ser expulso de qualquer maneira, aí o Coutinho foi lá e deu um tapa no Marinho, né. Enfim, acabou sendo expulso. Quem jogou naquela partida? Foi o Matheus Carvalho. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente normalizar isso de o Coutinho não joga, quem joga é o Matheus Carvalho, é inacreditável. Enfim, esse ponto aqui, pessoal, é uma situação que foi algo que aconteceu no dia de ontem, né, na partida de ontem do Vasco da Gama, e que, cara, eu tô me perguntando até agora, nesse exato momento, o motivo disso aqui acontecer. O porquê isso aqui aconteceu. Alguém me explica, por favor? Porque, cara, me desculpa, tá? Mas a gente normalizar o Alex Teixeira em 2025, a gente tá no dia 13/7/2025, e o torcedor vascaíno normalizar o fato do Alex Teixeira entrar em campo para ser uma opção de melhorar o time do Vasco, porque o Vasco tinha tomado gol nesse momento aí, né? Tava 1-0 pro Botafogo e o Diniz, né? Fernando Diniz, treinador do Vasco, fez uma mudança, tirou o Lucas Freitas e colocou o Matheus Carvalho, e aí colocou o Hugo Moura como zagueiro e o Matheus Carvalho na volância. Beleza? Aí depois ele fez uma outra mudança. Colocou Alex Teixeira, tirou Felipe Coutinho, que acabou sentindo incômodo ali aonde ele teve um problema. Mas aí, cara, é o que eu falo pra vocês. É tanto amadorismo, né? E aí vocês vão falar assim, ah, João, pô, você tá criticando a diretoria de novo. Tô criticando, porque eles são culpados. A gente sabe que o Vasco foi vendido pra uma empresa incompetente, que a empresa duplicou a dívida do Vasco. A gente sabe tudo bem disso. A gente sabe disso. Agora, se o problema de contratações não é da diretoria atual do Vasco hoje, de quem que é o problema? Do torcedor? Né? Porque, vamos lá, se o Alex Teixeira, que pra mim é um ex-jogador em atividade, porque desde que ele saiu do Vasco, né, daquele tempo, ele tava sem clube, ninguém queria ele, aí o Coutinho veio pro Vasco e quis trazer esse Bagre aí junto com o Souza já saiu. O que falta pra esse Bagre sair do Vasco também, né? Porque não joga nada. O futebol dele ficou lá na Turquia, na China, sei lá onde ficou. Enfim, agora não tem como, pessoal, a gente normalizar o Fernando Diniz pegar no banco de reservas, sendo que o Vasco gastou 20 bilhões de reais no Benjamin Garré, atacante argentino lá da Rússia. O Vasco gastou 10 milhões de reais no Lloyd Augusto, que nem relacionado foi. O Vasco gastou, né? Qual outro jogador que o Vasco gastou lá pro ataque, cara? Enfim, tem um monte de bagre, né? Jean David gastou um tanto de dinheiro no Jean David, 8 milhões de reais. Meu irmão, o Vasco fez assim, ó. Rasgou o dinheiro, pô. O Vasco rasgou o dinheiro. É isso que o Vasco fez. Porque hoje, né? Hoje não, ontem. O Fernando Diniz olha pro banco de reservas do Vasco e vê o Alex Teixeira como uma opção para melhorar o time do Vasco, é inacreditável. E o NT Vasco a gente colocou, né? Alguém consegue explicar o que justifica o Alex Teixeira entrar no lugar do Coutinho? Me desculpa, gente, mas eu não sei nem o que dizer, cara. A realidade é essa.
E aí você vê o tamanho de limitação que é o elenco do Vasco, né? O quanto o elenco do Vasco da Gama, ele é limitado, infelizmente, tá? É complicado, gente, dá até dor de cabeça essa situação, né? Dá muita dor de cabeça, mas é a realidade do nosso clube, a gente tem que bater de frente, né, cara? Enfim, outro ponto também, outro jogador, que, meu irmão, é uma falha atrás da outra, né? Um jogo ele falha, um jogo ele joga bem, outro jogo ele falha. Toda hora ele tá falhando. Toda hora ele prejudica o Vasco. Esse senhor que tá na tela aí, ó, João Vitor, foi avaliado positivamente pela torcida do Vasco como o pior da partida. Mas o Fernando Diniz, o Carille, né, ex-treinador do Vasco, o Renato Paiva... Rafael Paiva, Renato Paiva do Botafogo, né? Rafael Paiva, tô confundindo o nome com o nome. Acham que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco, né? Porque ele é insubstituível, gente. O João Vitor no time do Vasco da Gama hoje, ele é insubstituível. Porque ele falha um jogo, ele não sai. Ele permanece em campo. É o jogador que não sabe marcar, que não... Irmão, tem altura, parece uma girafa. Mas tem preguiça de pular na bola, tem preguiça de marcar. E aí é o que eu falo pra vocês, é mais um ano, mais uma janela de transferências que a gente está nesse momento, que o Vasco tem que contratar zagueiro. E sabe quem tá livre no mercado? O Balbuena. Mas o Vasco, ele papa mosca. Ele tá, meu irmão, viajando na maionese, entendeu? Por que o Vasco não vai buscar o Balbuena? Por que o Balbuena, ele não pode ser uma opção pro Vasco buscar, pra contratar? É o que? Tá pedindo 1 milhão de salário? Paga 1 milhão de salário pro Balbuena. O Vasco paga 900 mil reais. Chutou o que eu falei pra vocês? 900 mil reais nesse bagre do João Vitor. O que custa pagar 1 milhão em um jogador que está livre? Você não vai pagar nada pela transferência dele ao Vasco da Gama. Tá livre no mercado. E quem sabe que joga muita bola, conhece o futebol brasileiro, porque jogou no Corinthians, foi campeão com o Corinthians. O que falta pro Vasco buscar esses jogadores? Mas não, né? Ele quer buscar o Lucas Oliveira, né? Que inclusive o Sport tá querendo. Não sei nem se ele vai pro Sport, mas enfim, tomara que vá também, porque é outro bagre. Mas é o scout do Vasco, ele acha o Lucas Oliveira lá no Japão, que fez 4 jogos. Ele não acha um Balbuena que tá livre no mercado. Ele não acha o IR Mina, né? Que é um baita zagueiro. Não serve pro Vasco, né? Parece que o Vasco, ele... Meu irmão, parece jogador bom desse lado aqui, jogador ruim desse lado. Parece que o scout do Vasco, o diretor do Vasco... Eu não vou nem culpar o Admar Lopes porque ele fez uma contratação, mas o diretor antigo, a diretoria do Vasco antiga, né? Sem o Admar Lopes, ela olhava só pros bagre e os bons ficavam desse lado, a diretoria do Vasco ficava virada pra lá, ó. Os ruins aqui, os bagre... O scout do Vasco, meu irmão, olhava perfeitamente. Do pé à cabeça. Agora, os bons jogadores, o scout do Vasco, a diretoria do Vasco em si, não consegue olhar. Não consegue olhar. É complicado, gente. É complicado, tá? Inclusive, né, o Diniz, ele revelou que essa semana de treinamento do Vasco da Gama foi a pior semana do Vasco, tá? No treino. Foi a pior nesse elenco do Vasco. Por quê? Teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida, né, no meio de semana se ia pro jogo ou não. E o Ryan, né, o atacante também que ontem ficou sumido, torceu o tornozelo e tirou uma certa dúvida, né, pra ontem no jogo. Então, meu irmão... Cara, parece que era melhor ter continuado o Super Mundial mesmo. A gente tava tranquilão aqui, ó, um mês sem derrota do Vasco, né? O que a boa impressão que a gente tinha do Vasco da Gama contra o São Paulo sumiu. Agora voltou o desespero novamente. Por que desespero, João? Porque o Vasco pode terminar, se eu não me engano, essa rodada na zona de rebaixamento. Então, gente, ó, vamos abrir o olho porque o negócio tá ficando sério, tá? O negócio não tá fácil, não. O Brasileirão não é brincadeira. Por mais que ainda está muito no início, mas não é brincadeira. Enfim, gente, é isso, tá? Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. Ajuda pra caramba o nosso conteúdo, tá? Eu sei que não é no momento, né? Não é legal ficar pedindo aqui like, se inscrever no canal, mas ajuda meu conteúdo, ajuda o meu trabalho, né? Eu não vou parar de criticar, de elogiar quando eu for preciso, não vou parar,
O nosso Vasco tem que voltar pro torcedor vascaíno, aquele Vasco campeão que ganha dos nossos adversários, que ganha clássico, não tem medo de ninguém. Porque esses jogadores que estão no Vasco hoje são medrosos, eles não conseguem ganhar clássico. Perde pro Botafogo, perde pro Flamengo, perde pro Fluminense, não consegue ganhar de ninguém. O Vasco hoje é um time que tá aqui embaixo enquanto nossos rivais estão evoluindo. Gente, a gente tá parado ali no fundo do poço, que, meu irmão, é um poço imundo mesmo. É um poço imundo. E o problema é o seguinte, né? Nem esse, né? O problema é que a gente não vê nenhuma esperança de melhora. Enfim. Obrigado pela moral, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba o nosso conteúdo. Um abraço a todos, saudações vascaínas.